RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Menina de Minas Boutique, Salão Pedro Lamônica. Oi, gente! O RJ Interior já está no ar com as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Confira os destaques. Negligência. Criança de 5 anos fica 9 horas presa dentro de uma van escolar em Macaé. Mas eu tô muita raiva. Tô triste, tô aborrecida, é um monte de sentimentos juntos. Após 3 casos de injúria racial em Macaé, autoridades planejam campanha de conscientização. Consegue acompanhar, orientar, aí nos procura pelo Disque Racismo. Ministério Público Federal afirma que Prefeitura de Rio das Ostras reconhece que feriu a legislação ambiental após cometer devastação na restinga na orla de Costa Azul. E hoje tem cultura aqui no RJ Interior. Vamos receber a atriz Ana Cecília Reis, que está em cartaz em Macaé, com a peça Diário do Último Ato. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022, o RJ Interior começa agora. E a gente abre esta edição com uma triste notícia que aconteceu em Macaé. Uma criança de apenas 5 anos, que é estudante da rede municipal de ensino, ficou 9 horas presa dentro de uma van escolar. A família pede justiça. Veja na reportagem. Mas eu tô muita raiva. Tô triste, tô aborrecida, é um monte de sentimentos juntos, né? Em relação ao meu neto. E a gente realmente está muito abalado. Choro, dor. Um pedido de justiça dessa avó que sente na pele ao ser informada pela direção da escola municipal que o neto foi esquecido dentro de uma van escolar que presta serviço para a prefeitura. Então, ontem pela manhã, eram 20 para 7 da manhã, ele foi colocado na van para ir para a escola. E a gente veio trabalhar normalmente. Aí minha filha, quando foi 5 horas da tarde, minha filha foi buscar no ponto de referência da van para pegar ele. A escola entrou em contato e disse que ele não tinha ido para a escola aquele dia, ontem, né? Aí, que era para ir buscá-lo lá na escola, que ele não ia vir com a van. Aí a gente já foi apreensivo, porque não deixou ele vir com a van, houve alguma coisa. Quando nós chegamos lá, tinha pessoas lá para nos orientar e ele ficou preso dentro da van por 9 horas. O motorista simplesmente esqueceu ele dentro da van e a monitora. A negligência aconteceu na manhã de ontem, quando o menino de 5 anos saiu de casa às 6h40 da manhã no bairro Verde Mares para ir à escola no centro da cidade. O menino dormiu na van e a especulação é que a monitora do transporte escolar não fez a conferência dentro do veículo e deixou a criança por 9 horas preso na van. Eu sei que ele ficou preso, ficou lá o dia todo, sem almoçar, sem tomar água, fez xixi na roupa. Então é assim, uma situação muito difícil pra gente, né? Quando a gente soube que ele tinha ficado fora, a gente achando que ele estava seguro na escola, e ele não estava. A gente não sabe até agora se ele estava na rua, se ele estava no estacionamento dentro dessa van, né? Porque a empresa não soube nos informar se realmente ele estava no estacionamento, onde estava essa van estacionada com ele dentro. A família registrou uma ocorrência no Conselho Tutelar e a mãe fez um boletim na delegacia de Macaé. Vanessa comenta que o neto ficou sem dormir a noite toda. Então, depois disso a gente foi para o HPM fazer alguns exames, a gente veio para casa e ele não dormiu ainda. Ele está a noite toda acordado. Então ele ainda não dormiu, a gente não sabe porquê, mas ele está muito agitado e não dormiu, né? Então a gente não sabe, vai levar no psicólogo agora para ver. A família afirma que a escola só foi informada do ocorrido quando o motorista da van chegou aqui na unidade de ensino. O menino estava todo urinado e sem alimentação. A Secretaria de Educação
prometeu dar assistência psicológica à criança. Pedro Henrique é tio da criança e diz que a família vai entrar com ação judicial contra a empresa. Sim, a gente vai entrar com o processo. Um negócio desse não pode acontecer. Porque hoje foi com meu sobrinho. Amanhã pode ser que aconteça uma coisa pior com outra criança. Entendeu? Porque o meu sobrinho ficou sozinho e com medo, o trauma ficou. E agora a gente que é família, a gente vai ter que reparar isso. Mas amanhã, será que alguém vai ter que perder uma criança? Esta neuropsicopedagoga comenta que esse tipo de negligência pode afetar o desenvolvimento da criança. O esquecimento de crianças dentro de veículos tem causado muitos danos, tanto na parte cognitiva quanto na parte das emoções, necessitando buscar profissionais para que sejam orientados e estimulando, para que no futuro não venham a ter danos maiores e até mesmo traumas. Orienta os pais para que prestem bem atenção antes de sair dos seus veículos, para que realmente tenham deixado a criança na escola ou com algum parente, e se observarem o constante esquecimento em coisas pequenas na vida cotidiana, buscar profissionais para que possam ser orientados e estimulados na parte das emoções, da memória, da atenção, para que isso não se repita. Van escolar a gente não vai colocar mais. O pai dele está desembarcando, a gente vai ver o que vai fazer, mas com a van escolar a gente não vai mandar mais, porque a gente achou que era proteção, não é, Então eu temo, porque podia ter acontecido algo pior, porque a van estava toda fechada, E a gente ficou assim muito agradecida a Deus também por ter pego ele com vida, bem, Mas o trauma vai ficar, porque isso aí ele não vai esquecer, entendeu? Que ele ficou dessa forma lá. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que fez o registro de ocorrência na delegacia oitiva do motorista e da monitora e encaminhou o caso ao Conselho Tutelar. A nota diz ainda que todas as ações foram realizadas em conjunto com a Coordenadoria de Transporte, de Assuntos Jurídicos e a Superintendência de Educação Inclusiva e Social. Como forma preventiva e para garantir a segurança dos alunos, será marcada uma reunião com todas as empresas para tratar sobre a conscientização das penalidades quanto às possíveis omissões, conforme preza o contrato. A Prefeitura disse ainda que a empresa demitiu o motorista e o monitor das funções. O Executivo acrescentou que a Secretaria de Educação vai penalizar a empresa. E um homem e uma criança de 9 anos foram baleados na Rua 3 do Conjunto Habitacional Popular do Parque Santa Rosa, no subdistrito de Guarus. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos teriam roubado um carro próximo ao local minutos antes. Eles passaram pelo endereço atirando. Nenhum suspeito foi preso. Ainda de acordo com a corporação da PM, o homem ficou ferido na região do tórax e ele teve perfuração do pulmão e nádegas, além de fratura na costela. A criança foi atingida por um tiro de raspão na perna. Ambos foram encaminhados para o Hospital Ferreira Machado e ficaram em observação. E depois dos comerciais você vai ver autoridades em alerta para casos de injúria racial registrados em menos de uma semana em Macaé. Poder Executivo determinou que o quiosque da Orla da Praia do Pecado fosse desocupado pelo permissionário apontado como autor do crime. Não sai daí que eu já volto. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140.
Salão Pedro Lamônica. Realce a sua beleza e levante a sua autoestima. Especialista em lisos, colorimetria, luzes, mechas e balaiagem. Tratamentos para quedas de cabelo e o melhor alinhamento capilar da cidade. Cronograma capilar, combos de nutrição, mais maquiagem, manicure e pedicure. Salão Pedro Lamônica. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé e no Ouro Verde. Em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras. A cada dia que passa, cresce o número de vítimas que sofrem com o crime de racismo e de injúria racial, seja nas ruas, nos campos de futebol, nas escolas e principalmente nas redes sociais, que se tornou o maior ponto de encontro entre pessoas que compartilham interesses em comum. Em Macaé, esses crimes foram registrados em menos de uma semana e as vítimas são mulheres. Um dos casos foi registrado no final de semana, na orla da praia, e o prefeito adotou medidas para interditar o quiosque. Veja na reportagem. 3 casos de injúria racial com prisões foram registrados em Macaé em menos de uma semana, e os 3 envolvem trabalhadores. O último se deu ontem à tarde, quando uma recepcionista da Prefeitura de Macaé sofreu ataque por uma mulher de 52 anos. Durante o atendimento, a suspeita, identificada apenas como Joelma, se dirigiu à servidora com termos de racistas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e durante a abordagem ela desacatou um agente da Polícia Militar e recusou a se retirar da cadeira e ainda ameaçou um dos agentes militares. Vai sim. Leva sim, moço. Leva. Vai sim. Vai sim. Racista. Se ela não for, tá racista. Leva na cadeira. Isso aí. Muito bem. Racista. Após cometer os crimes de desacato, a PM solicitou à mulher que apresentasse um documento de identificação. Descontrolada, ela gritava e dizia que o agente estava roubando o documento. Ela precisou ser retirada do local e foi encaminhada para a delegacia, onde foi constatado que a documentação apresentada era de uma outra pessoa. Isso aí. Não, vai na viatura. Outros 2 casos semelhantes foram registrados na tarde de último domingo, em um quiosque na orla da Praia do Pecado, em Macaé. 2 jovens que residem na cidade de Rio das Ostras foram vítimas de ataques de injúria racial por um proprietário de um quiosque. Elas queriam apenas usar o banheiro e foram surpreendidas com os termos raciais. Perla é uma das vítimas e comenta como foi o crime. Ele me chamou de neguinha por diversas vezes. Sai daqui, sua neguinha. Eu e a minha outra amiga, que no momento prefere não ser identificada por conta de problemas pessoais. E por diversas vezes ele falou, sai daqui, sua neguinha, você não é daqui. E eu tive dificuldade de entender isso como racismo. Eu acho que involuntariamente a gente tenta se proteger do que a gente está vivendo, né? Após a repercussão do crime na noite de ontem, o Poder Executivo definiu medidas administrativas que reforçam o combate ao racismo e atos discriminatórios em espaço público da cidade.
Por determinação, a Coordenadoria Especial de Posturas vai lacrar o quiosque e a medida também exige a desocupação imediata do espaço. A secretária de Igualdade Racial participou da reunião com o chefe executivo e comenta sobre a decisão. Nós tínhamos já encaminhado para o prefeito uma solicitação de cassação da cessão de uso desse espaço, né, por conta do fato que aconteceu no domingo. E o prefeito acatou essa sugestão, né, esse encaminhamento da secretaria, e o quiosque, então, a partir de ontem, ele parou de funcionar. Interditado, ele vai ser devolvido ao município, né, porque é um espaço público, era uma seção da prefeitura, então ele vai ser devolvido. E ainda em conversa, a sugestão foi que para que esse espaço seja usado para promover essa cultura afro-brasileira, né? Segundo o levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública por meio do painel Discriminação, foram contabilizados, apenas no ano passado, 1.365 ocorrências de injúria por preconceito em todo o estado do Rio, sendo 1.036 vítimas negras. 166 pessoas sofreram preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional, e 33 casos por intolerância religiosa. Zoraia explica a diferença entre injúria racial e racismo. A injúria racial, ela ataca, afeta direto o indivíduo, que foi o que aconteceu no domingo com essas duas moças, né, que foram agredidas, né, verbalmente, mas o agressor se fazendo valer da origem racial, da origem étnica, para xingar, vamos dizer assim. E o racismo, ele afeta o coletivo, é um coletivo étnico, né? Um coletivo de determinada origem racial diferente de quem está, do autor, né? O levantamento do ISP mostra que 56% das vítimas por injúria de preconceito são mulheres negras, o que representa pelo menos uma vítima por dia durante todo o ano de 2021. Nos crimes de preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional, das 77 vítimas negras, 26,5% também são mulheres. Conclui-se que o crime de racismo e injúria racial, apesar de serem parecidos e confundidos na sociedade, possuem significados e apenas bem distintos. Ao praticarem estes crimes, os autores não têm dimensão do mal que podem causar às vítimas. Mas ao longo de todo o ano existe uma lei, a Lei 10.639, a Lei 11.645, que elas determinam que as escolas trabalhem a nossa cultura, a cultura africana e a cultura indígena, já para que as pessoas cresçam, né, para que os alunos cresçam com atitudes antirracistas, reconhecendo o tanto da contribuição e da nossa igualdade de direitos e de oportunidades. Agora, o até quando a gente quer que seja para ontem, né? Porque o racismo, ele não pode ter espaço em sociedade nenhuma. A gente já quer que seja para ontem. Zoraia enfatiza que a secretaria já planeja uma campanha de conscientização na próxima semana. Esses crimes podem ser denunciados em qualquer delegacia. Fascistas não passarão! Chegou a hora de dar um giro pelo interior do estado e saber o que foi notícia. A polícia militar apreendeu farta quantidade de drogas no fim da tarde de ontem no bairro Praia do Siqueiro, em Cabo Frio. Foram apreendidos 1.500 pinos de cocaína e ninguém foi preso. Um homem foi preso na noite de ontem após furtar mais de R$ 1.500 em produtos em um supermercado do bairro Jardim El Celso, em Cabo Frio. O criminoso foi encaminhado para a delegacia. Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas e um outro comparsa foram presos na madrugada de hoje no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. Eles estavam dentro de um carro e foram apreendidos 2 pistolas calibre 9mm, 5 carregadores, 73 munições, um rádio comunicador e um cinto com porta-carregador.
Um homem ainda não identificado foi assassinado com 13 tiros na tarde de hoje, no cruzamento das ruas Pastor Jurandir com Soldado Salvador Rosa, no Parque Santa Rosa, em Campos. Segundo informações, a vítima estaria andando de bicicleta numa via pública. O rapaz usava uma tornozeleira eletrônica. E depois dos comerciais você vai ver: Conceição de Macabu tem um novo milionário. Macabuense acerta na quina e ganha mais de 7 milhões de reais. Não sai daí que eu já volto. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Conheça as Óticas Valentim. Com a missão de cuidar da sua saúde visual, nas Óticas Valentim você encontra a melhor tecnologia, qualidade e conforto em armações e lentes, além do menor custo da região. Laboratório próprio, máquinas de alta tecnologia e profissionais capacitados garantem a montagem mais rápida do mercado, em até 1 hora. Confira o regulamento no nosso Instagram. Óticas Valentim, seus olhos merecem o melhor. Telefones 22 21 42 52 81 e 22 20 21 95 41. Levar conhecimento e ensinar fora da sala de aula é a nossa missão. Há 25 anos no mercado, a Pense Turismo tem uma equipe capacitada e com vasta experiência em viagens pedagógicas em todo o estado e até no exterior. Segurança e profissionalismo para a sua escola e os seus alunos. Vocês escolhem o destino e nós cuidamos de tudo. Nossos roteiros e aulas de campo proporcionam aprendizados inesquecíveis. 22 99225 5072 www.penseturismo.com.br. A polêmica da devastação da Restinga na orla de Costa Azul, em Rio das Ostras, completa 10 meses. O assunto gerou vários questionamentos por parte dos órgãos e ambientalistas da região, após a prefeitura ter suprimido grande parte da área da vegetação, que seria apenas para fazer algumas podas. Pois bem, o Ministério Público Federal fez algumas recomendações para o Executivo, que reconheceu que feriu a legislação ambiental. Confira na reportagem. Quase um ano após suprimir parte da vegetação da Restinga da orla de Costa Azul em Rio das Ostras, um documento do Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público Federal destaca que o Poder Executivo reconhece a devastação da Restinga. Quase um ano após suprimir parte da vegetação da Restinga da orla de Costa Azul em Rio das Ostras, um documento do Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público Federal destaca que o Poder Executivo reconhece a devastação da Restinga em trecho entre a Avenida Roberto Silveira à Praça da Baleia. Foi realizado em completo desacordo com a legislação ambiental. Em novembro do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública da cidade solicitou ao INEA que fosse autorizada a poda ao máximo possível e dentro dos limites legais da vegetação litorânea. Ainda segundo a solicitação da pasta, o objetivo da poda seria para amenizar o foco do tráfico, consumo de drogas e outros tipos de crimes. A intervenção foi autorizada pelo INEA, mas o que o Poder Executivo fez acabou ferindo a legislação e gerou muita polêmica no início do ano.
O documento do TAC, assinado pelo Procurador da República, Fábio Brito Santos, com o prefeito Marcelino Borba, determina que o chefe de executivo elabore a recuperação da área de Restinga degradada no prazo de 60 dias. Por determinação do Ministério Público Federal, a Prefeitura teve que implantar uma placa de aviso sobre a recuperação da área. O documento recomenda que o Executivo instale 3 placas, sendo uma na Praia da Baleia, Lagoa de Iriri e na entrada de Itapebuçus, com o objetivo de promover a conscientização da sociedade sobre a importância ecológica da Restinga, destacando as espécies nativas. Na época da devastação, a Prefeitura afirmou que tudo foi realizado em conformidade com a licença concedida pelo INEA. Em contrapartida, o Instituto realizou a vistoria no local e constatou irregularidade. Quase um ano depois da devastação, a Prefeitura assumiu o crime ambiental e instalou aqui essa placa por determinação do Ministério Público Federal. Mas o que chama atenção no documento do MPF é a gravidade do crime ambiental provocado pelo Poder Executivo. O Ministério Público Federal relata que boa parte da área da vegetação foi queimada, solo danificado e tirou proteção natural contra a erosão e afetou moradia de algumas espécies de animais. O documento enfatiza que a área foi suprida por uma retroescavadeira e retirou grande parte da raiz da vegetação, que é considerada como proteção permanente. Especialistas na área ambiental afirmam que a forma como o trabalho feriu a legislação. Este gestor ambiental afirma que o Executivo praticou crime ambiental. A Prefeitura de Rio das Ostras, no final do ano de 2021, no mês de dezembro, tinha conseguido uma autorização para a poda dessa vegetação de Restinga. Ao invés disso, o prefeito Marcelino mandou que a área fosse completamente devastada. O Ministério Público, acionado por ambientalistas, moveu uma ação contra a Prefeitura, fazendo com que ela reconhecesse o seu erro e recuperasse completamente a área. Esta placa é a prova de que a Prefeitura de Rio das Ostras reconhece o seu erro e vai começar a recuperação da área, aproximadamente quase um ano após a devastação. A Procuradoria da República do município de Macaé diz ainda que, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, o Poder Executivo está sujeito à multa diária no valor de R$1.000, devendo ser revertida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente para aplicações em projetos e ações ligadas à defesa do meio ambiente. E agora vamos saber qual é a boa para esta semana? E hoje tem teatro em Macaé. A peça Diário do Último Ato apresenta os últimos momentos da vida da poeta portuguesa Flor Bela Espanca, um dos nomes mais importantes da literatura portuguesa. O RJ Interior recebe aqui no estúdio a atriz Ana Cecília Reis. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJI, Ana. Eu que agradeço. Obrigada. E Ana, são quantas horas de espetáculo? Bom, o espetáculo ele tem 50 minutos de duração. E ele fala um pouquinho nas cartas e diários inspirados dos poetas, correto? A Flor Bela Espanca, ela escreveu uma série de diários também, chamados Diários do Último Ano. Então ela vai falar um pouquinho da vida dela, né, dos sentimentos dela e também cartas que ela trocava com outros autores e os seus amores. Então vamos aproveitar e deu até vontade de assistir, né? E Ana, qual é a classificação etária do espetáculo? Ele é indicado para pessoas a partir de 14 anos.
E os ingressos em Macaé foram esgotados, mas também teremos em Rio das Ostras, correto? Isso, notícia boa, né? Ingressos esgotados aqui em Macaé, mas em Rio das Ostras a gente vai apresentar na Biblioteca Municipal de Rio das Ostras também às 18h30. E, gente, aqui em Macaé o espetáculo acontece a partir de hoje até esta sexta-feira no Solar dos Melos, que fica na Rua Conde de Araruama, número 258, Centro. Ana Cecília, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço esse espaço de divulgação. Obrigada. Vou te convidar para continuar comigo até o finalzinho do programa, tá bom? Ótimo. Gente, Conceição de Macabu amanheceu nesta quarta-feira com um novo milionário. Uma aposta feita na Casa Lotérica do município foi sorteada na quina na noite de ontem. Com 5 acertos em uma aposta simples, o apostador macabuense receberá mais de 7.600.000 reais. Nas ruas de Conceição de Macabu não se fala em outra coisa. Todos andam ansiosos, querendo saber quem é o sortudo que levou a bolada na faixa principal da premiação da quina. Sortudo, viu? E olha, o RJ Interior vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Beijos e vamos assistir um pouco desse trecho do espetáculo. RJ Interior. Oferecimento. Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. Zap 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Menina de Minas Boutique, você vestindo seu estilo. Telefone 22 99938 7930. Siga também o nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.